Pessoal, boa noite. Vamos para uma aula aí de introdução a CSS. Essa vai ser meio que uma aula experimental aí para ver como fica esse tipo de videoaula. E aí eu quero saber de vocês depois o que vocês acharam, se vai ter que mudar alguma coisa, o que vocês acham que fica melhor para ficar mais claro nas próximas vezes que a gente tiver alguma aula desse tipo em vídeo gravada. O objetivo de hoje vai ser a gente aplicar os conhecimentos que a gente viu nas últimas semanas de aula aí, que correspondem a esses materiais aqui. Esse aqui foi o material de introdução a CSS que eu passei umas semanas atrás. Ele fala basicamente de seletores, de estrutura. Então é um material bem estrutural no sentido de que ele mostra apenas como você constrói um CSS, só que ele não dá nenhuma propriedade, ele não apresenta as propriedades. Tem propriedades espalhadas no material, mas ele não dá detalhes do que faz cada propriedade. Depois, nós tivemos um segundo material que começa com uma revisãozinha do primeiro e depois começa a falar de medições em CSS. Novamente, aqui a gente ainda não está vendo novas propriedades do CSS, que são a base que permite a gente formatar alguma coisa. Por enquanto a gente está entendendo a estrutura. Medições são as unidades de medida que você vai colocar no valor da propriedade. Então, medições possíveis são inúmeras, mas eu mostrei as básicas aqui: pixels, pontos, em e %. Depois nós vimos cores em CSS e as diversas formas de representar cores. Inclusive para essa representação aqui, que é a representação hexadecimal de 24 bits, ela é uma representação para a qual eu publiquei para vocês o link de um joguinho, o X-Invaders, que pode ajudar vocês a se habituar com esse tipo de notação aqui hexadecimal para converter cor em um código hexadecimal de 24 bits. Portanto, vamos continuar com o nosso novo material. O último material que eu publiquei para vocês, na verdade, não foi um material propriamente dito, foram links. Um deles é o Guia de Referência de CSS. E aí eu vou querer que vocês olhem as propriedades de borda para frente aqui. Basicamente, o intuito dessa aula vai ser a gente entender como opera bordas em CSS, margens em CSS e padding em CSS. Além disso, eu coloquei para vocês o material de modelo de caixa em CSS, que é esse aqui. O modelo de caixa é o que a gente vai utilizar hoje para pegar uma página e torná-la um pouco mais bonita, um pouco mais apresentável. A página que a gente vai operar é essa daqui. Ela basicamente vem de um dos projetos que eu estive desenvolvendo e é um pedaço do HTML de um peixe robótico. Como dá para perceber aqui, nós temos algumas coisas em texto e alguns botões, só que não tem formatação nenhuma. Eu tirei o CSS e a gente vai construir um CSS no decorrer dessa aula. Então vamos lá para o modelo de caixa.
O modelo de caixa é o seguinte: o CSS, cada objeto do nosso HTML, na verdade, na hora de ser formatado com CSS, ele tem uma representação no formato de caixa. E essa representação corresponde a isso aqui, ó. A primeira caixinha de dentro é chamada de limites do conteúdo. Representa o espaço onde vai ficar o conteúdo. Se for, por exemplo, um texto, um parágrafo, um botão, a gente vai ver bem isso com botões depois. Esse espaço corresponde ao espaço reservado para o conteúdo. O espaço aqui de fora do conteúdo, que ainda está em branco, onde está o mouse aqui, é chamado de espaço de padding. É como se fosse uma margem interna. Normalmente essa borda entre conteúdo e padding é invisível. A gente vai ver isso funcionando daqui a pouco. Depois do padding, então, nós temos a borda. E a borda é normalmente a que a gente torna visível com o CSS. E depois da borda, nós temos a margem. Então, nós podemos ter um conteúdo com um espaço interno do conteúdo até a borda, uma borda que pode ter uma determinada espessura que a gente vai ajustar, e depois uma margem que representa o espaço externo reservado para aquele objeto. Então, isso é basicamente um modelo de caixa no CSS, e a gente vai construir coisas, a gente vai formatar esse projetinho aqui de forma a torná-lo algo um pouco mais apresentável, de forma que nós tenhamos bordas internas e externas, margens internas e externas nesses botões, e bordas visíveis e mais bonitas do que o que a gente tem aqui nesse momento. Para começar a fazer isso, eu estou aqui com o VS Code aberto. Eu vou passar para vocês a versão mais nova do VS Code portátil. E aqui eu já deixei ele em português, para facilitar a vida de vocês. Quem quiser pode ver na internet como faz. Basicamente vocês vão em extensões e baixar o pacote de idiomas. Mas, a princípio, se baixar o que eu vou fornecer lá para vocês, já vai estar pronto, já está em português, já vai estar na versão mais recente. Já vai estar com algumas extensões úteis instaladas. Vamos começar adicionando aqui no VS Code a pasta da nossa videoaula, a pasta contendo o nosso material, que é essa aqui, videoaula 1 CSS. Adicionei. Aqui dentro tem um arquivo chamado index.html. Percebam que hoje eu não estou usando o bloco de notas ++, porque vocês vão perceber que, embora lá nas etapas iniciais era mais interessante a gente realmente usar o bloco de notas, porque eu queria uma ferramenta que ajudasse um pouco vocês, só que não ajudasse demais, não facilitasse demais a vida, porque eu queria que vocês aprendessem algumas coisas na etapa inicial. Agora, com essa nova metodologia de ensino, fica um pouco mais importante eu tornar as coisas mais simples e mais rápidas. Então, a partir do momento em que a gente começa a tratar de CSS na prática, a gente vai passar a usar o VS Code, que é um editor que vai facilitar um bocado a nossa vida, como vocês vão ver daqui a pouco. Vou abrir aqui o meu documento index.html. Esse HTML é aquele que está no navegador agora. Então, ele é o seguinte, ele é um documento HTML5 comum, como a gente viu antes. Ele tem esse título e ele tem esse conteúdo no corpo.
Basicamente, o conteúdo do corpo, eu vou aumentar um pouquinho a fonte, é uma barra de navegação, onde nós vamos ter o título da página, o logotipo do peixe, seguido de um símbolo indicando se ele está ou não conectado à rede no momento, porque esse projeto, na verdade, é um dispositivo que você abre no navegador e ele continua carregada a página no navegador baixando informações do peixe. Só que se eu perder a conexão com o peixe, a página continua disponível, mas ele apenas informa que o peixe está desconectado. No nosso caso, esse HTML aqui é só para preencher o espaço. Na prática, esse conectado LAN, na verdade, é coletado via JavaScript. Isso a gente vai ver mais para frente aí no decorrer do curso. Tudo que eu tenho aqui nessa página é dinâmico, só que, na verdade, para nosso experimento hoje, que é só de CSS, vai ser tudo estático aqui no HTML. Dinâmico seria algo que o nosso JavaScript controla, então o conteúdo não é preenchido no código-fonte. Para o nosso caso, ele vai estar preenchido no código-fonte só para a gente ver como fica o CSS desse pequeno projeto. Então, dentro da nossa barra de navegação, temos o logotipo, temos a informação de conexão, temos um botão para iniciar a execução do peixe e temos um botão para... dois botões, na verdade, para configurar ele dentro de uma outra divisão, um outro div que contém a lista de configurações. Aí aqui temos o span de configurações e aqui temos os botões. Percebam que nesse projeto eu coloquei id em praticamente todos os elementos. Lembrando que id é algo único, eu não posso repetir uma id. Então, se vocês tiverem em dúvida, vocês podem selecionar o conteúdo dessa id no VS Code. Se aparecer mais alguma coisa preenchida por baixo assim, quer dizer que tem mais de uma instância daquele texto. E aí, no caso de uma id, isso não pode acontecer. Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, se eu selecionar classe, percebam que eu selecionei settings btn. Todos os lugares onde tem settings btn também foi preenchido. Não sei se no vídeo vai dar para enxergar bem, porque tem bem pouco contraste nesse preenchimento. Mas, fator importante então, id é único, não pode ser repetido. Classe pode ser repetido. Então, tanto id quanto classe servem para identificar elementos, com a diferença de que id é uma identificação única e classe é uma identificação que pode ser conectada a múltiplos elementos que tenham algo em comum. Então, a intenção da classe é, por exemplo, no nosso caso, botão classe settings btn corresponde a todos os botões que tenham a classe de botão de configuração, settings btn. Esse é o nome que eu dei para a classe de botões de configuração. No nosso caso, tem dois botões de configuração. Então, fechamos o div, fechamos o outro div. Aqui tem um detalhe interessante. Quando eu tenho um código relativamente extenso no HTML, é interessante fazer isso aqui, ó. Colocar no comentário uma indicação de o que eu estou fechando. Só para ficar mais claro, cada vez que eu tenho um /div,
o que esse barra div fecha. No nosso caso, esse div é o settings.btn, o barra div fecha o settings.btn. No VS Code, clicando em cima, dá para ver, mas é uma facilidade aí para você não ter que clicar e descobrir aonde que começou esse div, porque às vezes ele é bem longo. Por exemplo, se eu clicar nesse nav, ele é bem longo, tem que subir o mouse para encontrar ele. Detalhe, no caso do nav eu não coloquei, porque só tem um nav na página, então não precisou, não teve necessidade. Então essa vai ser a página que a gente vai trabalhar em cima para transformar isso aqui em algo um pouco mais apresentável. Aí eu vou fazer isso no próximo vídeo. Esse vídeo foi só para vocês terem uma noção do que vai acontecer e começar a entender o VS Code. Até mais.